está preparado para a palavra? Queridos, eu quero não somente te dar conhecimento hoje, mas eu quero te dar entendimento. Porque quando você entende aquilo que você conhece, você consegue botar em prática. Quando você apenas conhece, você não consegue pôr em prática. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo e estivesse todo o tempo atento, não se distraia, para que você possa entender a palavra. Eu digo para você que o entendimento dessa palavra muda a sua vida para melhor. Amém? Eu quero começar contando uma ilustração que eu ouvi, achei muito interessante e quero conversar com vocês. Amados, tudo aquilo que você foca aumenta. Tudo aquilo que você se preocupa demais com aquilo, ele aumenta, ele cresce. Então isso significa que se você se preocupar muito com os seus problemas, ao invés deles diminuir, eles vão aumentar. Porque você está gastando energia neles. Uma vez, tinha um rapaz que estava querendo se suicidar. Ele estava numa ponte, num viaduto, e passava um tráfego intenso, então se ele caísse, não morresse pela queda, ele poderia morrer atropelado. E ele estava lá tentando se jogar, até que chegou alguém e disse assim: não se jogue, eu quero conversar com você, eu quero ouvir o seu problema, por que você está se jogando? E sabe o que ele disse? Ele falou assim: eu vou falar. E durante meia hora, aquele cara que queria se suicidar, ele falou o problema dele para o outro, mas mesmo assim ele queria se jogar. E daí o rapaz falou assim: eu continuo te ouvindo. E depois de 1h30, os dois se jogaram da ponte. Por que isso aconteceu? Porque tudo que você foca aumenta. Então não gaste tanto tempo com o seu problema, gaste tempo com a solução dele. Qual é a solução para os problemas? Queridos, a solução para os problemas é você declarar a solução que a palavra de Deus traz para aquele tipo de problema. Eu ensinei há poucos dias que o átomo é a menor partícula da matéria. Isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, tudo tem átomo. Mas, se você fizesse uma prova algum tempo atrás e dissesse: o átomo é a menor partícula da matéria, você tirava 10. Hoje você tira 0. Porque como indica, como supõe o próprio nome, ele foi dividido. E a menor partícula da matéria, que é o átomo, ela foi dividida entre nêutrons, prótons e elétrons. E ficou tão pequeno, mas tão pequeno que você não pode ver, você só pode ouvir. Ondas sonoras. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi criado pelo poder, pela palavra de Deus. E em Gênesis Deus disse assim: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando Deus estava dizendo, Ele mesmo que criou a matéria, Ele estava liberando nêutrons, prótons e elétrons que iam se ajuntando e formando a matéria. Então isso significa que ao invés de eu ficar declarando a minha palavra que tem poder no problema, falando dos problemas, se você está entendendo, se você começar a falar do teu problema, você vai ter mais problema. Você está criando problema. Agora, se você for até a palavra de Deus e pegar um versículo bíblico que é a solução para aquele problema e começar a soltar os seus nêutrons, prótons e elétrons através de uma fé na palavra, você vai solucionar o seu problema. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer um teste com você, eu gostaria que você fosse fiel agora no que eu vou te falar. Eu quero que você pense agora em todos os seus problemas. Traga a sua cabeça agora, deixa vir agora todos os seus problemas. Só que eu vou te pedir uma coisa junto. Enquanto você está pensando nos seus problemas, eu vou contar até 3 e vou pedir para você falar o seu nome. Falar o seu nome completo. Então comece a pensar sobre o seu problema. E agora eu vou dizer: 1, 2, 3, fale o seu nome. Vamos de novo, que vocês não entenderam. Eu falei para falar o nome. Então, pensa no seu problema e diga com voz audível. Agora, pensa no seu problema, traga na sua mente todos os seus problemas. Deixa o diabo também trazer um pouco.
E aí agora você vai pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, e enquanto você pensa, eu vou contar até 3, aí você diz o seu nome. Começa a pensar agora. 1, 2, 3. Fale o seu nome completo. Deixa eu perguntar para você. Quando você falou o seu nome completo, você conseguiu continuar pensando no problema? Pergunta por quê? Porque a sua mente não consegue pensar e falar ao mesmo tempo. Então significa, se você, enquanto estiver pensando no problema, você declarar a palavra de Deus, a boca sua, a sua declaração, ela vai dominar os seus pensamentos ruins e a vitória vai vir sobre a sua vida. Diga comigo, a minha boca está o poder da vida e da morte. Eu escolho palavras de vida e não de morte, palavras de bênção e não de maldição, palavras de alegria e não de tristeza, palavra de abundância e não de escassez, palavra de saúde e não de doença, porque eu sou filho de Deus, eu sou a justiça de Deus, em Cristo Jesus, por meio da fé, e na minha boca existe um milagre. Se você declarar a palavra, o diabo não fala mais no teu pensamento. Então, enquanto está lá remoendo os problemas, comece a declarar, que aí bloqueia. Aleluia. Deixa ele mudo. Corta o microfone do diabo falando a palavra. Agora sim eu vou pregar. Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Estáveis naquele tempo sem Cristo. Diga comigo, sem Cristo. Separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O título dessa mensagem vai aparecer aí agora, olha lá. Sem Deus no mundo, com Deus no mundo. Aleluia. Você já recebe de antecipado essa palavra? Queridos, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Como já lhes disse, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E tudo que Deus criou, tudo, exatamente tudo, foi pensando no homem. E depois de todas as coisas criadas, Deus as deu ao homem. Tudo que Deus fez foi pensando no homem. E tudo que Deus criou, Ele deu para o homem. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies. Diga comigo, segundo as suas espécies. Por que eu parei aqui? Eu parei aqui para dizer algo para você, irmãos. Deus já colocou desse jeito na Bíblia, e você vai ver, segundo as suas espécies, segundo as suas espécies, segundo as suas espécies, porque Deus sabia que ia levantar um grupo na terra, que ia inventar o evolucionismo. E Deus, sabendo disso, Ele já deixou escrito, para deixar bem claro, que nós devemos crer no criacionismo, e não no evolucionismo. Sabe o que significa segundo a sua espécie? Significa que o cachorro, ele nasce cachorro, ele vive cachorro, ele morre cachorro. O tucano, ele nasce tucano, ele vive tucano, ele morre tucano. Não muda. É segundo as suas espécies. Ele permanece como é. Se o homem manipular a genética ali, pode aumentar um pouquinho o bico, mas vai continuar sendo pássaro. Não muda. Então nós cremos naquilo que Deus falou, não naquilo que evolui. Macaco ainda hoje é macaco. Eu não vim dele. Porque senão você vai ter que dar benção para alguns lá no zoológico, irmão. Você está aí ou não? Segundo as suas espécies, olha lá, deem fruto que tem em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva. Quem produziu relva? A terra. Olha lá, a terra, pois, produziu relva.
ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. Deus é tremendo, né? Meu Deus do céu. E viu Deus que isso era bom. Olha lá, o 24 agora. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, cachorro, gatinho, olha lá, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, diga comigo, criou. Pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até o 31. Então Deus os abençoou e lhes disse, irmãos, então Deus os abençoou. Você já é abençoado desde o começo, olha lá. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã o dia sexto. Aleluia. Tudo que Deus criou, Ele deu para o homem, deu para mim e para você. Tudo que Deus criou, Ele deu para nós. Irmãos, Deus te ama muito. Aleluia. Primeiro ponto da mensagem: a origem das coisas. Olha lá, origem das coisas. Amados, a relva, as ervas que dão sementes, as árvores frutíferas se originaram da terra. Foi Deus que disse, mas Deus disse à terra. E a terra é que produziu aí então a relva, as ervas que dão sementes, as árvores frutíferas se originaram então da terra. Os cardumes de seres viventes, os peixes e tudo que há em água doce, e também os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, se originaram da água. Deus falou com a água e a água produziu. Os seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, conforme a sua espécie, se originaram da terra. Deus falou com a terra e a terra produziu. Por isso, irmãos, que se você pegar a sua pele, pegar a sua carne, aqui tem átomo, aqui tem carbono, aqui tem manganês, aqui tem potássio, tudo que tem na terra tem aqui. Agora, o homem foi diferente. Quando Deus foi criar o homem, Deus falou com Ele mesmo. Imagine Pai, Filho e Espírito Santo, eles falou com Ele mesmo, está no plural, façamos o homem. Deus falou com Ele mesmo e teve dois processos. O homem foi criado em dois processos. O primeiro processo, a Bíblia diz que o homem foi criado. E o segundo processo, a Bíblia diz que o homem foi formado. Diga comigo, criado,
e formado. Gênesis 1, 27, olha lá. Criou, pois, Deus o homem. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então primeiro Deus criou o homem, para depois Deus formar o homem. E depois, querido, Deus pegou o homem que Ele criou e soprou dentro do homem que Ele formou. Então isso significa, irmãos, que o verdadeiro você não é o que você está vendo. Porque quando uma pessoa morre, simplesmente a pessoa sai dela e o que foi formado fica e o que foi criado vai. Primeiro Deus criou o homem, depois Deus formou o homem. Deus te ama tanto, meu irmão, mas Deus te ama tanto a ponto de criar você dentro dele. Primeiro Deus criou você dentro dele mesmo. E depois Deus precisava de uma casa. E aí Ele fez um corpo de barro, de pó da terra. E aí Deus pegou e fez isso aqui, ó. Tirou você de dentro dele e colocou dentro do barro que Ele tinha feito. Depois Deus soprou então o homem que havia criado dentro dele, no homem que havia formado do pó da terra. E a partir daí o homem criado passou a viver dentro do homem formado. Aí está a razão das palavras de Jesus ao diabo, quando na tentação do deserto. Agora você vai entender, por que Jesus falou essa palavra para o diabo. O diabo chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que o homem formado, ele precisa comer um pouco de terra. Batata vem da terra, milho vem da terra, tudo vem da terra, para sobreviver. Pão é feito do trigo ou cevada, vem da terra. Então Jesus, quando diz nem só de pão viverá o homem, Ele está dizendo que o homem vive de pão. Mas qual homem vive de pão? O formado. Mas o criado vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que você, para se manter vivo espiritualmente, você vem no culto todo domingo, você vai no grupo familiar, para você ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te mantém vivo espiritualmente. Aleluia. Por isso que quando vai chegando às 11 horas, meio-dia, você tem que comer um pouquinho de terra. Quem está entendendo? Arroz vem da onde? A grama que o boi come, que faz a carne, vem da onde? Então você come. Se pegar essa palavra fora do contexto, vai falar assim: o pastor mandou o povo comer terra. Mas o que eu quero enfatizar, meu irmão, para você se manter vivo espiritualmente, você precisa ouvir toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Isso significa que o homem formado da terra precisa comer dos alimentos produzidos pela terra. Mas o homem criado por Deus viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus disse em João 6,63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Por isso que tem tantas pessoas abatidas, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas aí sofrendo com o rosto triste, o rosto caído. Por quê? Porque ele está comendo o que vem da terra, mas não está comendo o que vem de Deus. Portanto, meus irmãos, se as plantas forem arrancadas da terra, elas morrem, porque elas foram criadas na terra, produzidas na terra. Se os peixes saírem da água, eles morrem, porque eles foram produzidos na água.
Também se o homem sair de Deus, ele morrerá, porque a vida está conectada com a origem. A planta vive enquanto ele está conectado com a terra que a produziu. O peixe vive enquanto ele está conectado à água da onde ele foi produzido. Mas o homem criado, ele tem vida quando ele está conectado com Deus, o nosso Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. De onde você originou, aí está a sua fonte de vida. Pastor, você está querendo dizer que quando uma pessoa está morrendo espiritualmente, ela está desligada de Deus? É. E quando ela está vivendo tremendamente uma vida abundante, ela está conectada com Deus? Sim. Olha o que Jesus disse ali, meus irmãos, em João 15, olha lá. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Olha lá, mais um. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim. Se sem Jesus não podemos fazer nada, porque tentamos? Porque tentamos tocar a nossa vida sem Cristo. Irmãos, Paulo disse assim, João Batista disse assim, que ele cresça e que eu diminua. Mas essa não é a frase correta. A frase correta é que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Irmãos, você escolhe, ou você vive dentro de você, ou Cristo vive. Pastor, você está dizendo que se eu viver, Cristo não vive? É. Ele pode estar lá dentro pelo Espírito, mas ele não vai se manifestar. Ou você vive ou Cristo vive. Escolha Cristo, deixa ele viver. Aleluia. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 5, olha lá. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? O tempo que eu estou vivendo nesse corpo é o tempo que eu estou ausente do meu Deus. Mas se eu deixar esse corpo, eu volto para Ele. Irmãos, você precisa entender que você saiu de Deus e você vai voltar para Ele. Ele é a sua origem e Ele é a sua origem. Você saiu, ninguém está indo para Deus, está voltando. Meu Deus. Você foi criado dentro de Deus, e quando você foi soprado no ventre da sua mãe, escute isso, quando você foi soprado no ventre da sua mãe, quando o esperma, a semente do seu pai, ela fecundou o óvulo, o Espírito Santo fez assim, soprou você lá. E ali, apesar que a ciência fala de 78 horas, eu acredito na Bíblia, a Bíblia diz que está lá, pronto. Já é. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco a ciência ajusta isso aí e fala, é o que a Bíblia está falando. Você está aí ou não? Então, você foi criado dentro de Deus, e quando você foi soprado no ventre da sua mãe, Deus ficou com tanta saudade sua, que não via a hora de você aceitar Jesus para Ele vir morar dentro de você de novo. É até engraçado, irmão. Você saiu de Deus e foi para sua mãe e entrou no corpo formado. E agora, no tempo que você estava no corpo formado, Deus estava torcendo para que você aceitasse Jesus, porque aí Ele podia entrar em você, para viver com você, porque Ele te ama, Ele não vive sem você. Deus não vive sem você. Você não vive sem Ele, mas Ele não vive sem você. Meu Deus. Quando você deixar este corpo formado, você voltará para a sua origem. Diga: Deus,
você vai voltar para Ele. Aleluia! Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu ficava alegre. Eu já me alegrei lá em Cruzeiro hoje, já chorei lá. Aleluia! Então, querido, a vida ela se mantém quando ela está conectada com a origem. A sua origem é Deus. Diga para o seu irmão, não deixe a sua origem. Se a planta sair da terra, ela morre. Se o peixe sair da água, ele morre. Se você se desconectar de Deus, você morre. Pastor, como é que eu me alimento para permanecer conectado? Ouvindo as palavras. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quanto mais eu ouço a palavra e recebo, mais o espírito e a vida de Cristo está manifestando em minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo agora, sem Deus no mundo. É o segundo ponto. Primeira origem das coisas, agora sem Deus no mundo. Hoje todos aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo estão sem Deus no mundo. Efésios 2:12, olha lá. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eu vou explicar já sobre a comunidade de Israel. E estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Hoje, quem não tem Jesus está sem esperança, sem as promessas, sem Cristo, sem Deus, sem nada. Por isso, queridos, que eu quero instigar você a falar de Jesus Cristo para mais uma pessoa. A falar de Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa que você quer vê-la na eternidade? Fale de Jesus para ela. Você não precisa ensinar a teologia completa para ela, não. Só chega para ela e diz, Jesus não fica sem você. Deus não fica sem você. Por isso que Ele enviou Jesus, para que Ele pudesse habitar em você, porque Ele quer levar você de volta para Ele. Porque aqueles que morrem sem Cristo, irmãos, eles se perdem no caminho. De que caminho que ele se perde? O caminho que o Marlon falou. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho. Quem não tem Jesus está fora do caminho. Se perde, não tem caminho para chegar lá. Se perde no meio do caminho. Amados, ouça isso. Jesus Cristo é tão importante, mas Jesus Cristo é tão importante, que Ele é o centro da vida cristã. Ele é o centro da Bíblia. Nós não temos religião. Para o mundo fala que é o cristianismo, mas para nós é uma pessoa. Nós seguimos uma pessoa, e o nome dele se chama Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é o cara. Aleluia. Então ouça isso, sem Deus no mundo. Por que sem Deus no mundo? Porque se você não tem Cristo, você está sem Deus no mundo. Olhe bem, sem Jesus Cristo, jamais Deus o Pai seria alcançado pelo homem. Sem Jesus Cristo, eu jamais poderia fazer essa oração que eu sempre faço no começo. Sem Jesus Cristo, eu jamais poderia chamar Deus de Pai. Sem Jesus Cristo, você jamais poderia chamar Deus de Pai. Porque sem Jesus, Deus é inalcançável. Sem Jesus Cristo, Deus o Pai jamais poderia mudar os seus planos em relação ao destino do homem. Olhe bem lá. Gênesis capítulo 6, versículo 3, a parte A. Então disse o Senhor, o meu Espírito, Espírito maiúsculo quer dizer Espírito Santo, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Isso no tempo de Noé. Deus falou assim, o meu Espírito não vai ficar para sempre no homem. Olha o segundo versículo, por favor, um pouquinho mais. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então, querido, Deus falou assim, eu não vou deixar meu Espírito com o homem para sempre. Por isso que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha de conta-gotas. Ele vinha somente sobre rei, sobre rei, sacerdote e profeta. Ele não vinha dentro, ele vinha sobre. Para quê? Para realizar uma obra. E depois que realizou uma obra, ele ia embora. Agora eu quero que você compreenda uma coisa.
Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. É por isso que quem já foi católico comemora a quaresma. Nós não comemoramos mais isso porque nós já entendemos o que é isso. É os 40 dias que Jesus ficou aqui. Mas depois dos 40 dias, querido, ficou mais 10 dias. Jesus foi, subiu aos céus depois dos 40 dias e ficou 10 dias rogando ao Pai para que mandasse o Espírito Santo. Sabe por que Jesus ficou rogando? Porque o Pai falou, coloca lá de novo por favor, aquele texto. O Pai falou, eu não vou deixar meu Espírito no homem, porque o homem só quer fazer perversidade. E aí Jesus ficou rogando ao Pai, Pai, envia o meu Espírito para eles, eu paguei o preço por eles, deixa o Espírito Santo morar neles. Pai, o Pai fazia assim, mas eu disse lá que eu não ia deixar mais. Pai, 10 dias, a Bíblia fala que ele rogou ao Pai, e a palavra rogar ali quer dizer quase se ajoelhar, para que o Espírito Santo viesse habitar em mim, para que o Espírito Santo viesse habitar em você. Querido, eu estou falando a essência das coisas, para que você valorize o que Jesus fez por você. Sem Jesus Cristo, você jamais teria o Espírito Santo. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos a natureza divina em nós. Nós não teríamos o Espírito Santo que perscruta as profundezas do coração de Deus. Aleluia! Sem Deus no mundo, sem Jesus, nós não teríamos o Espírito. Sem Jesus Cristo, Deus, o Pai, não poderia ter novos filhos e dar continuidade à sua natureza divina. Olha lá João 20:17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas. Talvez outra tradução diz, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu quero que você entenda isso aqui. Em Gênesis 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Até Jesus morrer na cruz, Deus só tinha um Filho, e o nome dele era Jesus Cristo. Ele disse, este é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Agora depois que Jesus ressuscitou, aleluia, pagou os nossos pecados, a sua ressurreição nos justificou, e nos justificando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos a própria justiça de Deus. Escute, eu vou explicar isso aqui, irmãos, eu vou explicar isso aqui. Sabe o que significa? Quando o diabo começar a acusar você dos seus pecados, sabe o que é ser justiça de Deus? Você é justiça de Deus agora, porque você tem Jesus. Sabe o que significa isso? Quando o diabo estiver acusando você, você diz para o diabo, olha para Jesus e vê se tem algum pecado em Jesus. Se tiver algum pecado em Jesus, tem em mim. Isso é justiça. Jesus nunca pecou. O diabo nunca vai achar pecado em Jesus. E se ele não vai achar pecado em Jesus, não vai achar em você, porque você está em Cristo. Paulo disse, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor, explica melhor isso. Vou explicar. Abra um parêntese. Você não precisa pedir perdão para Deus dos seus pecados, porque eu já ensinei isso e falei que a palavra lá, se confessar os nossos pecados no grego, é homologia, homologueu, que quer dizer se você concordar. Se você errou e concorda, e você se arrepende, recebe o perdão, está tudo certo. Então quando você se arrepende, é somente com Deus, é você e Deus, diga eu e Deus. Pastor, mas e para curar o que o pecado deixou? Aí tem uma outra palavra em Tiago, que não é homologueu. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí que entra os grupos familiares. Sabe o que significa isso? Você tem o perdão de Deus, mas a cura você tem quando você encontra um outro crente, que você confia nele, e que você confessa para ele o pecado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou sentindo, eu fiz isso, eu sei que Deus me perdoou, mas eu estou me sentindo mal ainda. Você precisa de um amigo, você precisa de um líder. Você precisa de uma pessoa que você possa abrir o coração, porque cura, confessai vossos pecados uns aos outros, vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis.
Então você tem o perdão de Deus, o sangue de Jesus te perdoa o pecado do passado, do presente e do futuro, está tudo certo. Só que para curar você precisa de encontrar uma pessoa, um líder, uma pessoa que você confia, um crente, diga um crente, que você possa abrir o teu coração para ele. Mas querido, abrir o coração de verdade. Não adianta você chegar para a pessoa e dizer assim: olha, eu estou mal, eu sei que Deus me perdoou, mas eu estou mal, porque eu roubei uma corda. E aí conversa lá, fala só para metade, ele não fala que na ponta da corda tinha uma vaca. Sempre as pessoas que vão procurar um líder, alguém fala tudo pela metade. E fica querendo que o líder adivinhe. Eu não sou adivinho não, irmão. O que você pode falar, não fica esperando o Espírito Santo falar não. Vai lá e fala logo. Abre o teu coração. O grupo familiar é para isso. Ah, Senhor da Seara, envia trabalhadores para a Seara, homens e mulheres, que possa ouvir pessoas que precisam ser ouvidas nesse lugar. Com maturidade, com pessoas com maturidade, que possa ouvir e possa ser um canal de Deus para ajudar na cura dessas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Eu já fechei o parênteses ou não? Fechei, né? Onde que nós estava? Aleluia. Sem Jesus não dá, meu irmão. Quando Jesus disse, eu subo, eu estava falando isso por causa de Jesus, o primogênito, o unigênito. Depois que ele morreu, ele é o primogênito agora. Isso significa que todo aquele que aceita Jesus pode se tornar um filho de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então se você aceitou Jesus, você agora é filho. Por isso que ele falou, eu vou para meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Ah, irmão, sem Jesus Cristo, Deus jamais poderia chorar. A Bíblia diz que Deus é Espírito, o Espírito não chora. Sem Jesus Cristo, Deus jamais poderia chorar. Mas com Jesus Cristo, olha ali, João 11:35. Jesus, Deus chorou por meio de Jesus. Meu irmão, você está aí? Sem Jesus, Deus o Pai jamais seria conhecido. Hebreus 1:3, a parte A, olha lá. Sendo ele quem? Jesus, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. A Bíblia está dizendo que Jesus é igualzinho o Pai. Não é assim quando você vê um filho que puxou muito para o pai a carinha, né? Você fala assim, cara de um, focinho do outro, não é assim que fala o ditado? É igual. Ali está dizendo, Jesus é igualzinho o Pai. Olha lá, irmão, João 14:8-9, vamos provar isso para você. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aleluia, você viu Jesus, você viu o Pai. Por isso que se você não pode ter o Pai, se você não tiver o Filho. Por isso que por que as pessoas estão sem Deus no mundo? Porque não tem Jesus ainda. Irmãos, ouça isso. Um homem sem Jesus Cristo, resumindo, um homem sem Jesus Cristo jamais alcança Deus. Um homem sem Jesus Cristo jamais teria o Espírito Santo habitando nele. Um homem sem Jesus Cristo jamais teria a natureza divina e jamais se tornaria filho de Deus. Um homem sem Jesus Cristo jamais seria reconciliado com Deus e teria paz. Um homem sem Jesus Cristo jamais teria o perdão e a compaixão de Deus para com a sua vida. Um homem sem Jesus Cristo jamais poderia conhecer Deus. João 10:30,
Diga, eu quero que você leia, por favor. Eu e o Pai somos um. Ou você tem os dois, e para ter os dois você tem que ter Jesus. Ou você tem Jesus para ter os dois, ou sem Jesus você não tem nada. Por isso que muitas pessoas estão sem Deus no mundo. Porque você fala de Deus, elas aceitam. Você fala do Espírito Santo, elas aceitam. Mas conforme você fala de Jesus, alguns não aceitam. Mas você só tem o Pai, se você tiver o Filho. E o Espírito Santo, ele vai linkar os dois na sua vida. Aleluia! Dá um respiro bem fundo assim e fala assim, agora com Deus no mundo. Ufa! Diga, agora é nós. Com Deus no mundo, Efésios 2:13. Mas agora, depois da cruz, depois da morte de Jesus Cristo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe de quem? Longe de Deus, longe do perdão, longe da compaixão, longe do Espírito, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia! Irmãos, ouça isso, o corpo de Cristo manifestado na encarnação nos revela o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. O corpo de Jesus na encarnação revela o Pai celestial. Assim também o sangue de Cristo nos aproximou de Cristo Jesus e de todas as promessas dadas pelo Pai, e nos incluiu na herança dos filhos de Deus. Aleluia! Por isso que o ano passado nós tivemos o ano inteiro um tema chamado Herdeiros da Justiça, porque agora pelo sangue de Cristo nós chegamos perto e nós fomos incluídos nas promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Escute isso, querido. Na igreja, Jesus Cristo uniu gentios e judeus, edificando um povo que não era seu. Mas agora este povo se tornou instrumento de união de ambos os povos. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos aproximou de Deus, nos trouxe o perdão de todos os nossos pecados, e agora somos filhos de Deus. Não importa se é judeu ou não importa se é gentil. Diga comigo, judeu, hebreu, israelita, é a mesma coisa. Agora gentios, japonês, africano, brasileiro, alemão, coreano, é todas as outras nações que não são judias. A Bíblia está dizendo que Jesus na cruz, ele uniu os povos. Agora todos aqueles que estavam separados de Deus, não importa se eram judeus ou gregos ou gentios, encontram na igreja edificada por Cristo um ponto de encontro e de paz, sem obstáculo e sem separação. Por isso, meu irmão, a nação santa hoje não é a de Israel. A nação santa são judeus e todas as nações do mundo juntas na igreja. A igreja é a nação santa. Toda a separação que havia entre esses dois povos foi destruída na carne de Jesus Cristo na cruz, fazendo de ambos um só povo, a igreja. Queridos, imagine que a cruz está aqui. O judeu entra aqui, passa pela cruz e a igreja. O americano entra pela cruz e a igreja. O japonês entra pela cruz e a igreja. Passou pela cruz de Cristo, recebeu Jesus, recebeu a alma de Cristo, é a igreja, é noiva. Aleluia, glória a Deus. Portanto, irmãos, a cruz é o centro da reconciliação dos povos. Na cruz, todos os povos são chamados para se reconciliar com Deus. Na cruz de Cristo, Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos a Ele. A cruz de Cristo é o centro da reconciliação. Aleluia. Efésios 2, 14 a 18, olha lá. Porque Ele é a nossa paz. Por que o mundo está vivendo do jeito que está? Porque está sem Deus no mundo. Mas nós estamos com Deus no mundo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade.
Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Segura um pouquinho aí, irmãos. Por isso, querido, que eu não concordo quando a pessoa diz assim: eu sou assim. Você era assim antes de estar em Cristo. Agora você é convidado para ser como Cristo. Você está aí ou não? Passou pela cruz, não importa se é judeu legalista ou se é gentil liberal, é uma nova criação em Cristo Jesus. Vamos continuar lá, ó. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Corpo de quem? De Cristo. É onde que é o corpo de Cristo? A igreja. Tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Quem estavam longe? Os gentios. Quem estavam perto? Os judeus. Tanto judeus como gentios agora têm paz através da cruz de Cristo, através de Jesus. Porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aceitou Jesus, não importa se é japonês, não importa se é coreano, não importa se é americano, não importa se é árabe, não importa o que for. Aceitou Jesus, o Espírito Santo está habitando nele e passa a ser meu irmão e seu irmão e irmão de Cristo. E filho de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda essa transição agora. Essa transição do povo de Israel, irmão. Eu quero que você entenda isso aqui agora. Deus havia escolhido a Israel, a nação de Israel, para transformá-la em uma nação sacerdotal, para mostrar a glória de Deus para as outras nações. E agora não importa como Israel falhou, não vamos mexer com isso, pois o propósito de Deus foi salvo pela semente desta nação, Cristo. Êxodo 19:5, vou explicar. Deus falando com o povo hebreu: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão. Possessão peculiar significa povo exclusivo de Deus. Então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus quis transformar a nação de Israel em um reino sacerdotal. Escute isso. Deus, de todos os povos da terra, Deus separou a nação de Israel e disse: vocês vão ser meu povo escolhido, e vocês vão ser reis e sacerdotes, e vocês vão apresentar a glória, a minha glória, para o restante da terra. Sabe o que o povo de Israel fez? Se orgulhou de ser escolhido e ficaram, não vamos misturar com esse povo não, nós somos melhor que eles, não vamos entrar nisso porque eles falharam, e por isso teve que haver uma substituição. Quem está entendendo, diga amém. Jesus Cristo então foi sendo um judeu da própria semente dos judeus. Saiu um judeu, diga Jesus Cristo. Jesus Cristo era judeu. Então da semente de Abraão ali, da descendência de Abraão, que é Cristo, judeu, saiu Jesus. E Jesus era judeu. Então o projeto de Deus, o plano de Deus foi salvo. Porque, diga comigo, uma nação foi substituída por um homem. Por isso que fala, e a sua descendência, a Abraão e a sua descendência, não descendências, é um só. Então o povo, a nação de Israel falhou, então Deus levanta Cristo. Escute isso, Jesus Cristo foi o homem eleito por Deus, para substituir a nação eleita. Isso quer dizer que a intenção de Deus não deixou de ser feita por um judeu obediente e humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Os outros não eram, mas ele era, e Deus falou assim: esse então é Jesus. Jesus Cristo, o homem eleito, não se iludiu com os privilégios de sua eleição, mas pagou o preço como crucificado, entregando toda a sua vida em favor de seu povo e em favor de todos os que nele creem. Ele, o homem eleito, edificou o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Escute isso, irmãos. Até então, para ser um sacerdote, era necessário ser filho de Levi. Para ser um sacerdote na nação de Israel, tinha que comprovar que era filho de Levi, a tribo que era sacerdotal. Tinha que comprovar a ligação com Arão. E tinha que ser um homem perfeito.
Por exemplo, se tivesse marcas no corpo, se tivesse cicatrizes no corpo, se tivesse uma orelha menor que a outra, não poderia ser sacerdote. A tribo de Levi. Mas Jesus, ele comprou um novo povo. Então ele tem o direito de instituir um novo sacerdócio. Não agora segundo a tribo de Levi, a ordem de Levi, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque, que significa sacerdócio universal. Por isso que eu e você, todo cheio de defeito, agora podemos ser sacerdote. Aleluia! Glória a Deus! Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, olha lá. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para Deus. Então o que Deus ia fazer com a nação de Israel, que eles falharam, Deus agora fez comigo e com você, com a igreja. Agora a incumbência de levar o evangelho, as boas novas, não é mais Israel, é eu e você, é a igreja. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo significa: vá a todas as nações e pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso saiu de Israel e veio para nós. É uma incumbência maravilhosa, meu irmão. Você pode mudar a eternidade de uma pessoa, porque você é rei e sacerdote agora, não segundo a tribo de Levi, a ordem de Levi, mas você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Aleluia, glória a Deus. Por isto, escute isso, por isto que a igreja, tirada do meio dos gentios e dos judeus, como ramo enxertado, alcançou a graça de Deus para estar entre os que têm a promessa do Pai. Querido, não importa, a igreja é formada de judeu, de japonês, de alemão, é tudo junto agora, querido. Só que quando vem para a igreja, você não é mais a sua nação, você passa a ser uma nação santa, rei e sacerdote. Aleluia. Efésios 2, 18 e 19, olha lá, estou terminando já. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim pois não sois, presta atenção nisso, assim pois não sois mais estrangeiros, diga estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Vou explicar isso, queridos. O apóstolo Paulo nos faz lembrar-se das condições de Abraão. Antes de Abraão ser chamado peregrino, Abraão foi chamado estrangeiro. A igreja precisa parar para aprender um pouco a história, senão não entende não entende a Bíblia. Antes de Abraão ser chamado de peregrino, Abraão foi chamado de estrangeiro. O estágio peregrino é uma graduação sobre o estágio estrangeiro. Diga comigo, estrangeiros, peregrinos. Depois concidadão com os santos e membros da família de Deus. Assim também foi com a igreja, ouça isso agora. Assim também foram os estágios que a igreja foi vivendo. Primeiro, a igreja era gentia. Gentia significa estrangeira. Depois a igreja foi peregrina nas profecias. Os profetas citavam a igreja na sombra, que a igreja iria acontecer. Ela foi peregrina entre as profecias, aleluia. Mas hoje, diga hoje, por Cristo Jesus, a igreja é concidadã da família de Deus, que inclui povo de Israel e que inclui as nações da terra, formando a igreja. De estrangeiros, nós fomos para familiares de Deus. Aleluia, aleluia. Hoje você faz parte da família de Deus, escute isso. Por isso, meu irmão, você tem Deus no mundo agora. É por isso que Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós neste mundo? Se Deus é por nós. Porque agora você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem Deus. Escute, porque nós temos Jesus e porque nós temos Deus, nós não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos neste mundo, mas concidadãos com os santos e fazendo parte da família de Deus. Hoje, querido, escute isso. Hoje, o Criador de todo o universo é o meu Pai e o vosso Pai.
Aleluia! Aquele que criou todo o universo é o meu Pai e vosso Pai. Jesus Cristo, que herdou tudo aquilo que Ele fez com o Pai, é o meu irmão e seu irmão. Irmão, você não está entendendo. Diga amém, dá glória a Deus. Somos a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Somos reis e sacerdotes. Somos a nação santa. Escute isso. Somos a nação santa. A nação santa não é brasileira. A nação santa não é de Israel. A nação santa não é americana. A nação santa são todos os povos, a igreja, que formam a igreja. Pessoas que passaram pela cruz de Cristo. Você está aqui na terra para um propósito: levar a glória de Deus aos homens, salvar vidas, formar líderes. Jesus Cristo, levar Jesus Cristo para as pessoas. Escute isso, irmão, porque você se originou em Deus e vai voltar para a sua origem, que é Deus. Agora escute isso que eu vou falar agora. Escute isso aqui, para um pouquinho, segura um pouquinho aí. O tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, o tempo de vida que temos aqui na terra se chama, faz assim, abre aspas e coloca meio. É meio. O tempo da sua vida aqui se chama meio. Porque a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou a sua origem e sou a sua origem de volta. E você vai ficar no meio, querido. Por isso o tempo de vida que você está aqui, não temas, Deus vai cuidar de você, Deus vai tratar você, Deus não vai deixar faltar nada para você, porque você está no meio daquele que era, que é e que há de ser. Segura um pouquinho para você entender isso direito. O tempo que estamos vivendo neste mundo é chamado apenas de meio. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que foi o início na sua vida, aquele que foi o alfa, aquele que foi a sua origem, não importa se você se afastou dele, não importa por caminhos que onde você andou que não era dele, você vai voltar para ele, porque você saiu dele e você vai voltar para ele. Se você crê, diz: Jesus Cristo é a minha origem, e é para lá que eu estou voltando. O meio não tem problema. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu estou no estado perfeito. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. O pastor não vai te faltar em momento algum. Por isso coloque-se em pé e eu quero fazer um apelo. Esse é o momento, você que é visitante, esse é o momento de você levantar a mão, porque Jesus veio para pagar o preço. Você compreendeu que sem Deus no mundo não dá. Eu quero fazer um apelo para você. Jesus veio perdoar os teus pecados, Jesus veio salvar você, Jesus veio tirar o peso da sua costa. Jesus disse para você: me dá o seu fardo pesado e pega o meu fardo leve. Jesus está dizendo: deixa eu manifestar-se na sua vida e através da sua vida. Por isso, você que não entregou a sua vida para Jesus, levanta a sua mão agora, onde você está. Você que ainda nunca entregou a sua vida para Jesus, faz assim com a mão. Eu quero orar por você. Aonde está você? Pergunte para a pessoa para o seu lado. Hoje é noite de salvação, meu irmão. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, levante a mão. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer andar com Deus no mundo a partir de hoje? Irmãos, eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou te oferecendo o Filho de Deus. Aqui, mais alguém? Onde tem mais alguém? Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa, vem aqui, vem aqui. Você que pensou, declaro você livre para isso. Irmãos, eu não estou chamando você para ser membro dessa igreja, eu estou chamando você para entregar a sua vida para Jesus. Aonde está? Aonde estão as pessoas? Aonde estão as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus? Eu quero fazer ainda um outro apelo. Você que andou nos caminhos do Senhor e se afastou, e agora você entendeu que sem Deus no mundo não dá, e que com Deus você faz parte da família de Deus. Você que se afastou e quer se reconciliar com o Senhor, aonde você está? Tem alguém assim? Tem alguém assim? Levanta sua mão.
Nós queremos orar com você. Tem alguém assim? Aleluia. Tem alguém? Se não tem, eu gostaria de ir junto com essas irmãs. Amém, amém, glória a Deus. Todos vocês, junto com essas irmãs maravilhosas que estão aqui na frente, faça das minhas palavras suas palavras. Diz: Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu recebo o teu perdão, eu recebo a obra de Cristo na cruz, eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida, eu recebo o perdão, e eu libero o perdão para todas as pessoas que me ofenderam. Eu declaro quebrado sobre a minha vida todo o pacto com Satanás e seus demônios, e declaro que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e morreu numa cruz para me salvar, e eu me declaro livre para, enquanto vida tiver, servir a Jesus. Aleluia, aplauda Jesus na vida dessas irmãs. Receba o abraço da igreja.